E aí, minha turminha, sejam bem-vindos. Como é que vocês estão? Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Dá um joinha aí pra eu saber que tá tudo bem. Sejam bem-vindos a mais uma audiolive. Vocês já sabem, né? A minha promessa aqui é audiologia em meia hora. Vamos sair daqui sabendo um pouquinho mais, discutindo algo importante sobre audiologia, tá? Boa noite, turminha. Vamos entrar e vamos começar o nosso assunto, que o nosso assunto hoje... Obrigada, Paula. Nosso assunto hoje é um assunto muito delicado. A gente vai conversar sobre a pesquisa de limiares com o Bera, tá? Eu tenho escolhido os temas, né? Eu tenho trazido sempre temas agora mais voltados para o Bera, porque vocês sabem que eu vou lançar esse curso de Bera, então tô tentando trazer esses assuntos pra gente discutir. São assuntos que antes eu discutia muito nos stories, agora o story, o pessoal não quer mais assunto muito denso no story, então pra cá vem as pessoas que querem aprender um pouco mais, tá? E hoje a gente vai discutir sobre o Bera. Se vocês têm alguma dica, alguma indicação que vocês querem, algum assunto que vocês querem discutir, mande no meu direct, porque a gente vai pensando, né? A gente já discutiu vários assuntos legais, audiologia, tem uma live de super mascaramento que na minha opinião foi a melhor de todas. Então, eu acho que tem muito assunto pra gente discutir, sempre é bem-vindo aí as indicações de vocês. E aí veio a ideia da gente conversar sobre a pesquisa de limiares no Bera. Aí eu tenho dois pontos importantes, né? Primeiro que parece assim, ai Bruna, mas as pessoas já sabem. Ao mesmo tempo, não é que sabem tanto não. Ao mesmo tempo a gente pega cada coisa que dá vontade de chorar. Por outro lado, também é um assunto muito polêmico, porque existem muitas linhas, existem diferentes linhas de estudos e de pesquisas, e estudiosos aí, grandes nomes, que ensinam a fazer de um jeito, mas aí eu comecei a pensar que independente de linha, gente, a gente tem uma responsabilidade muito grande quando a gente vai fazer uma pesquisa de limiar. E por esse motivo, eu achei importante a gente trazer sim, a gente conversar sim, eu vou tentar deixar essa live salva sim, porque eu acho que é importante a gente se posicionar sobre aquilo que a gente acredita. Então, quando eu falo aqui, ó, gente, eu faço assim, o outro jeito, na minha opinião, não é válido, eu estou me posicionando e estou aproximando as pessoas que pensam como eu e que têm o mesmo, que vão seguir essa mesma linha que eu, né? Então, a ideia aqui é a gente ficar a gente fechar essa comunidade cada vez mais dentro dos nossos valores. A live do Super Mascaramento está salva, sim. Só se rolar um pouquinho o feed que ela tá lá, tá? Então é isso que eu quero. Eu quero defender aqui o meu ponto de vista e fazer vocês entenderem. E depois vocês vão decidir o que é mais válido para vocês. Então vamos lá, minha gente. Quando a gente faz um Bera normal, o que a gente quer com o Bera normal? A gente quer ver sincronia neural. Essa é o grande objetivo do Bera. Para a gente ver sincronia neural, a gente precisa, quanto mais a gente estimular aquela cóclea, mais a gente vai conseguir chegar nessa sincronia. Então, quando a gente faz um Bera clique, quando a gente faz um Bera para o neurodiagnóstico, o que a gente faz? A gente coloca uma intensidade alta, a gente escolhe um estímulo que a gente vai abranger toda essa cóclea. Então, esse estímulo clique, ele é um estímulo de banda larga, que a gente chama, e com esse estímulo, a gente consegue estimular a cóclea como um todo, para a gente ver justamente a sincronia neural. Quando a gente fala em fazer uma pesquisa de limiares, então o que a gente quer? A gente quer saber a intensidade mínima que eu consigo visualizar aquela onda 5. Quando eu falo em fazer um Bera do neurodiagnóstico, o que eu quero é ver se tem sincronia neural, então eu procuro ali as ondas 1, 3 e 5, porque me dão informações importantes sobre a via auditiva do meu paciente. Mas quando eu penso em pesquisa de limiares, o que eu quero é saber a intensidade mínima que eu consigo visualizar a onda 5. O que antigamente a gente fazia, e eu já fiz também, o que a gente fazia antigamente quando a gente pensava em pesquisa de limiares? A gente diminuía, pegava esses 80 decibéis que eu fiz ali o meu clique, o meu Bera neurodiagnóstico, e eu ia diminuindo essa intensidade. De 80 eu vou passar para 60, vou passar para 40 e eu vou ver até quanto eu consigo
desencadear essa onda 5. Então, esse estímulo vai lá, né, passando pela minha cóclea, pelo meu nervo auditivo, e eu vou conseguindo a resposta, né? Então eu vejo até quanto aquela via auditiva é capaz de me responder. E antigamente eu fazia isso com um clique. Então eu ia diminuindo. Peguei a sincronia, fiz a sincronia neural, eu vi lá ondas 1, 3 e 5 e vou diminuindo para ver o que eu consigo de resposta. Isso que a gente faz, a gente chama de pesquisa de limiares com o clique. Agora, eu não sei aqui quem trabalha com Bera, quem faz o Bera, mas se eu consigo uma resposta, vamos dizer que eu fui diminuindo nesse clique até 20 decibéis, o que eu tenho de informação aí? Quem se arrisca a dizer? Quem se arrisca a me falar? O que eu tenho de informação quando eu diminuir a intensidade que eu tô jogando naquela cóclea, eu diminuí até 20 decibéis, eu estou com o estímulo clique, diminuí até 20, que tipo de informação, que informação que eu tenho com isso? Quem se arrisca? Vamos lá. Eu vou começar a sortear a vaga pro curso para quem participa, hein? Vamos, gente. Eu quero ver minhas alunas aqui falando. Não precisa ter medo. Aqui é o momento da gente aprender. É o momento da gente discutir. E como eu falei pra vocês, eu também já fiz isso. Eu também já fiz essa pesquisa de limiares. Eu tenho beras antigos aí que eu fazia isso. Só que isso mudou. E eu vou mostrar pra vocês por quê. E eu vou mostrar pra vocês que não é coisa da minha cabeça. Quando eu faço uma pesquisa de limiares, não tive sucesso. Fiquei no vácuo. Tô de olho em vocês. Quando eu faço uma pesquisa de limiares com o clique, Bera, clique é só para integridade. E aí, na verdade, não é a média das frequências, Natália, que a gente tá vendo. O que acontece? Eu tenho um estímulo, como eu falei, o estímulo clique, ele está colocando, ele está estimulando aquela cóclea como um todo, tá? Quando eu diminuí a intensidade e consegui uma resposta em 20, algum pedacinho daquela cóclea respondeu. A gente sabe, como audiologista, como fonoaudiólogos que somos, que a cóclea existe uma tonotopia coclear. Quando eu falo em tonotopia coclear, eu estou falando que cada partezinha da cóclea é responsável, tem uma frequência específica em cada pedacinho da cóclea. Isso é a tonotopia coclear. Então, se eu joguei um estímulo clique que vai estimular essa cóclea como um todo e eu tenho uma resposta em 20, vocês concordam comigo? Não, aqui a gente tá para aprender, tá? A gente não tem que pedir desculpa, não. Aqui a gente tá para aprender, é o momento de vocês aprenderem. Então, voltando ali no raciocínio. Estimulei, tenho a cóclea, tonotopia coclear, eu tenho várias frequências ali. Eu coloco um estímulo que faz uma varredura, que passa por todas as frequências, e eu tenho uma resposta em 20 decibéis, eu visualizei a onda 5 em 20 decibéis, ali eu sei que algum pedacinho dessa cóclea está bom. Eu tenho resposta, eu consegui desencadear a resposta. Então, eu sei que eu tenho algum pedacinho dessa cóclea me respondendo bem. Mas eu sei qual pedaço, qual partezinha está estimulando, qual partezinha respondeu? Eu não sei, porque o estímulo que eu utilizei, o estímulo clique, ele não me permite saber qual pedaço da cóclea está respondendo. Então, eu fiz a pesquisa com o clique, eu sei que eu tenho alguma informação, mas eu não tenho toda a informação. É isso mesmo, a gente não sabe qual a frequência que tá boa. Então, eu tenho um pedacinho da cóclea que tá bom, mas eu sei qual? Não sei qual. Então, eu preciso, quando eu faço essa pesquisa com o clique, se eu afirmar que eu tenho, eu achei em 20 decibéis, gente, achar uma onda assim em 20 decibéis é uma coisa muito maravilhosa. Mas eu não posso afirmar que ali eu tenho uma audição normal. Por quê? Eu não sei qual parte dessa cóclea está me respondendo. Eu não sei se é uma frequência boa que eu tenho respondendo, se são todas as frequências que estão boas, eu não tenho como saber só com a pesquisa do clique, tá? É por isso que a gente não faz mais a pesquisa com o clique.
Não importa que linha você está seguindo, quando a gente pensa em fazer uma pesquisa de limiar, e cuidado, a gente tem muita responsabilidade quando a gente está fazendo uma pesquisa de limiar, porque quando a criança vem para fazer o BERA e a gente está fazendo essa pesquisa, a gente tem que responder algumas questões importantes. Quem assistiu a última live que eu fiz sobre a diferença do BERA adulto e o BERA infantil, eu falei lá que a gente tem que responder algumas perguntas. Se eu tenho perda auditiva, eu preciso responder quanto de perda auditiva, que tipo de perda auditiva. E se eu tenho uma resposta de um clique em 20 decibéis, eu não consigo responder isso. Muito menos eu consigo afirmar que eu tenho uma audição normal. Letícia, a Letícia perguntou se eu não posso pensar na faixa de frequência de 2 a 4. Isso caiu por terra com o estudo do Stapels, e é aqui que eu queria chegar. Não sou eu que tô falando para vocês que não pode fazer, que a gente não tem todas as informações importantes. Existe um estudo muito sério, muito relevante em relação a isso, que mostra pra gente que ter presença de onda 5 em 20 decibéis não significa que as frequências de 2 e 4 estão em 20 decibéis. Isso caiu por terra. É uma pesquisa do Stapels, gente. O Stapels é um dos grandes nomes da eletrofisiologia. Quem me segue aqui há mais tempo já me ouviu falar dele. Quem me segue aqui há mais tempo já sabe que Stapels e Hall são os meus grandes ídolos aí da eletrofisiologia. Então, tem uma pesquisa do Stapels, e depois quem quiser essa pesquisa me manda no direct que eu mando o artigo para vocês, tá? É uma pesquisa que é o seguinte, ele faz assim, ó, ele tem uma frequência, me manda um direct que eu vou mandar, todo mundo que me mandar o direct, eu vou mandar a pesquisa, tá? É o seguinte, a pesquisa é o seguinte, ele mostra um paciente com audiometria com a curva descendente, então os graves estão bons e os agudos estão ruins, e aí ele fez a pesquisa com o clique e ele achou a presença de onda 5 em 20 decibéis. Depois ele tem outro paciente que tem uma curva ascendente na audiometria, então os graves estão ruins, os agudos estão bons, e ele achou presença de onda 5 em 20 decibéis. Depois ele tem um paciente que tem uma curva em U, invertido, ou U normal, ou invertido, enfim. E ele tem presença de onda 5 em 20 decibéis. Então, o que ele mostra com essa pesquisa? Que se tem uma frequência boa, essa frequência pode responder, e aí eu caio no erro, tá? Então, é muito interessante. Eu andava, gente, com essa pesquisa embaixo do braço. Eu tinha essa pesquisa ali, ó. Eu tinha cópias dessa pesquisa na minha gaveta, porque eu trabalho, você já sabe, né? Eu trabalho hoje com quase 40 otorrinos. Mas antigamente, sei lá, tinha 10, 12 otorrinos e eles vinham perguntar e eu falava, não, a gente tem que pedir frequência específica por causa disso. A gente tem que separar, a gente tem que saber o que eu estou estimulando e quem que tá me respondendo por causa disso. Vocês querem errar 5 com o paciente de vocês? Vocês querem ter uma onda 5 presente em 20 decibéis e aí chegar e chegar depois essa pessoa ter essa curva na audiometria, ter essa perda descendente, ter essa perda ascendente, eu tenho certeza que não é isso que vocês querem para o paciente de vocês. Então, ó, tá aqui, pega esse estudo aqui para você. Pode ficar com esse estudo. Então, gente, isso é a gente se embasar, tá? Isso não são fontes da minha cabeça. Como eu falei para vocês, não importa qual linha de raciocínio, qual linha... eu sigo um autor daqui, eu sigo um autor de lá. Não importa assim se a sua referência, se a sua latência é X ou é Y, não importa. Quando a gente está falando de pesquisa de limiares, a gente tem que ter responsabilidade. E a nossa responsabilidade é isso. Gente, não adianta vocês escreverem aqui pra mim que quer, tá? Vocês têm que me mandar no direct. Terminou a live, vocês vão lá no direct e falam, Bru, quero o artigo do Stapels, quero o artigo que você falou na live, que eu vou mandar com o maior prazer do mundo, tá? O otorrino, o que acontece? A gente é um trabalho de formiguinha, como eu venho falando sempre, tá? A gente vai ter que construir isso, a gente vai ter que mostrar pra eles que tá errado, que não adianta pedir assim, que isso você não tem informação suficiente pra isso, tá? Então, é ensinar,
né? Hoje os meus otorrinos já estão treinados. Otorrinos, pediatras, neuros, tá? Chegou um pedido pra você, gente, pega aquele carimbo daquele médico, pega aquele nome daquele médico, manda uma mensagem, ó, recebi um pedido médico seu, quero te explicar isso, podemos conversar, sabe? Uma coisa básica, uma coisa simples, tá? Eu acho que é muito importante a gente ir construindo isso, porque a gente tá pensando no paciente, tá? E aí, minha gente, eu recebi uma pergunta esses dias falando assim, Bru, não tenho frequência específica, não sei fazer frequência específica, eu posso fazer o clique para ajudar? Aí a gente tem que pensar, eu recebi um comentário de outra colega aqui falando assim, ó, às vezes se você não atrapalhar, você já tá ajudando. Às vezes a gente tem a boa intenção, Bruna, é o que eu tenho, eu não posso fazer o melhor que eu tenho com aquilo que eu tenho. Nesse caso, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente quer ajudar, mas a gente tem que pensar o quanto a gente está ajudando. Qual objetivo você tem fazendo essa ajuda aí de fazer essa pesquisa com o clique? Sabe, ah, Bruna, eu só tenho isso, eu quero fazer e tal. Faz, guarda pra você, até pra você experimentar ali a onda 5, ver se você visualiza ou não, né? Esse é um dos grandes desafios da frequência específica, a gente vê a bendita da onda 5. Então, de repente você quer fazer pra você treinar o olho, tudo bem. Agora, você entregar um laudo com uma pesquisa do clique, você tem que ter muito cuidado, porque você precisa saber, você tem que ver como que você vai concluir isso, porque se você conclui que ali você tem uma audição normal, você pode estar atropelando o desenvolvimento dessa criança, tá? E isso é muito sério, a gente tem muita responsabilidade e a gente tem que pensar que a gente pode impactar a vida dessa criança, a gente pode impactar a vida dessa família se a gente fizer uma coisa mais ou menos, ou se a gente pensar que a gente está ajudando e na verdade a gente está errando, né? Então, se eu mandar um exame para um otorrino com a onda 5 presente em 20 decibéis lá no clique, às vezes o otorrino não tem esse entendimento de que ao clique está estimulando a cóclea inteira, que a gente não sabe, que eu não tenho certeza de qual parte da cóclea está respondendo, qual frequência está me respondendo. Então, a gente precisa concluir isso muito bem. Então, às vezes é melhor não fazer, conversar com o médico, explicar para ele o motivo da necessidade da gente fazer a frequência específica, porque quando a gente faz a frequência específica, a gente vai mudar o estímulo que a gente coloca lá para aquele paciente. Então, o clique, que é aquele estímulo de banda larga, a gente vai mudar para um estímulo de banda estreita, que vai me permitir escolher qual frequência eu quero que me responda. Então, a partir do momento que eu faço frequência específica, eu consigo determinar, não, agora eu quero ver a resposta da frequência de 4.000 Hz. Então, eu vou ver até onde, a lógica é a mesma. Eu vou ver até onde eu consigo visualizar a menor intensidade que eu vou visualizar a onda 5 na frequência de 4.000 Hz. Aí sim eu consigo ser específico, mas só com o clique eu não consigo. Então, se eu só tenho isso, às vezes é melhor não fazer, tá? E é conversar com os pais, conversar com o médico para entender que aquilo ali não vai... Qual o objetivo de fazer, né? Tem alguns médicos que encaminham com pesquisa com clique, tá? E tem fono que adapta, é pior ainda, né, gente? Então é isso. Eu fico pensando quem vai protetizar uma criança que tem uma pesquisa com clique e ele precisa preencher lá quais são os dados da audição dessa criança para colocar, para regular esse aparelho. E aí ele coloca o que então? Tudo horizontal, porque a pesquisa com o clique, ela é eficiente quando eu tenho uma perda horizontal. Ou se eu tenho tudo muito bem ali, 10, 10, 10, e eu consigo a resposta em 20, tá tudo bem, porque é horizontal. Mas eu tenho como saber isso, gente? Eu não tenho como saber. E aí a mesma coisa é isso, você vai adaptar um aparelho auditivo em uma criança e você tem só uma pesquisa com o clique. Aí você vai preencher lá as informações auditivas dessa criança, tudo horizontal, como se fosse a resposta geral. Estão fazendo errado, tá? A gente não tem condição de adaptar só com o clique. A gente não tem condição de afirmar que eu tenho uma audição normal só com o clique. Certo, gente? Isso ficou claro? Então, como eu falei, não depende da linha que você segue. Isso depende da responsabilidade que a gente tem com essa criança. Porque o clique, ele não me dá a informação necessária. Teve outra pergunta muito interessante que me fizeram.
Ah, uma pergunta que me fizeram, e coincidentemente esses últimos dias eu recebi um áudio de uma colega me falando sobre isso e eu preciso conversar sobre isso. De usar o BeraClick como uma triagem. Como uma triagem, a paciente chegou para mim e eu posso fazer então o BeraClick se a criança não passar, então eu vou para o estado estável, eu vou para a frequência específica. Eu acho que isso eu já deixei muito claro aqui, que não, porque se eu tiver a resposta boa e achar que eu passei nessa triagem, eu posso estar perdendo informação, tá? Assim como se eu tiver uma ausência de resposta em 70, 80 decibéis, você sabe, você não tem como saber da onde que essa, por que eu não tô, você tem como saber que aquela cóclea não tá funcionando direito, que tem alguma coisa errada, mas você não tem como responder que tipo de audição tem aquela pessoa, tem aquela criança, tá? Então, gente, isso é muito sério, é muita responsabilidade. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu sei que é difícil, porque eu também trabalho na rede privada, a gente depende do pedido médico. Outra coisa, a frequência específica é um exame particular. Nenhum convênio cobre frequência específica. Aí você tem que falar, o pai vem achando que vai passar o Bera pelo convênio. E aí você tem que falar, ó, eu vou fazer o Bera no seu filho, mas só isso aqui a gente não pode afirmar muita coisa, né? Aí você faz o Bera neurodiagnóstico e aí, né, você precisa falar pra ele que o exame custa quase R$800. É difícil, aqui em Brasília custa quase R$800, né? Então é difícil, mas é um trabalho que a gente precisa fazer. No caso desses pedidos, eu digo que encontrei onda 5 em X, mas que o exame é para avaliar a integridade. Exatamente, eu faço muito. Eu, quando fazia, eu fazia isso, ó. O exame não descarta perda auditiva em frequências específicas. Relata no seu laudo que é importante fazer a pesquisa por frequências específicas, porque o estímulo clique ele não consegue ter esta especificidade, tá? E é isso, devolve o exame para o seu médico, conversa com o médico, liga para o médico, ou então deixa tudo relatado. Eu já fiz relatório para o médico, porque nem todo médico a gente vai conseguir ligar, vai conseguir conversar, né? Então faz um relatório, deixa salvo o seu relatório, explica, pede para correlacionar com outros exames, né? Às vezes vem criança de 3 anos para fazer frequência específica, e aí cabe a gente fazer o quê? Explicar que a gente pode tentar fazer uma audiometria nessa criança, né? Então, tentar, quanto mais informação a gente tiver sobre a audição, sobre a via auditiva dessa criança, melhor é. E melhor é pro médico, melhor é pra família, melhor é pra todo mundo, tá? Então, é esse tipo de cuidado, é esse tipo de trabalho de formiguinha. Que não foi sempre assim, gente, não é... Eu não comecei... quando eu comecei a atender criança, eu já comecei a fazer a frequência específica. Não, gente, eu tive que ir de degrau em degrau, eu tive que ir conversando, batendo na porta de cada médico. Aí eu gravava vídeo, mandava para os médicos explicando. Aí começou a falar no estado estável, a gente fez um vídeo explicando para que serviu o estado estável, quando que eles poderiam solicitar o estado estável. Então, é um trabalho de formiguinha, é uma coisinha que a gente vai convencer os nossos médicos, que a gente vai convencer o nosso paciente de que é importante fazer. Porque a pesquisa com o clique, ela não vai me dar as informações que eu preciso. Eu não consigo afirmar que eu tenho audição normal e que se eu tenho uma onda 5 em 20, e eu não consigo fazer uma adaptação digna para uma criança que tem só uma pesquisa com clique. A criança chegou para mim, tem a onda 5 em 60 decibéis, depois não tem mais. Temos perda auditiva? Sim, isso a gente pode afirmar. Tenho perda auditiva. Nenhum pedacinho daquela cóclea está me respondendo bem. Então, eu tenho uma perda auditiva. Mas eu não posso fazer uma adaptação considerando que essa resposta é linear. Certo, minha gente? Ficou claro? Então, quem quiser quem quiser o estudo do Stapels vai me mandar um direct e eu vou mandar, tá bom? Para vocês terem esse argumento. Esse estudo é maravilhoso. É antigo, é um estudo antigo, tá? Vocês vão ver ali que a qualidade das ondas não é muito legal, mas dá para você visualizar, dá para você entender o que ele tá falando, e ele é sensacional para você argumentar
com base, argumentar com a base científica de que isso não é legal, que não é a Bruna que tá dizendo, não é uma pesquisa científica válida que tá dizendo, tá? E é isso. E como eu falei pra vocês, eu tinha uma novidade muito importante pra passar pra vocês. Vocês sabem que eu tô fazendo o meu curso de Bera. Ele já tá quase, tô com aquela música na cabeça, tá chegando a hora. Ele tá quase aí, a gente tá quase aí no dia do lançamento. Esse lançamento vai ser feito no dia 12 de setembro. E hoje eu quero abrir oficialmente as inscrições para vocês participarem da aula de lançamento. Vai ser uma aula, gente, muito chinelada. Eu vou falar um monte de coisa muito importante. Eu vou contar como que foi a minha jornada, como que eu me tornei uma referência no Bera Infantil aqui em Brasília, como que eu fui conquistando esses médicos. Vou abrir para vocês o meu coração e eu quero chamar todo mundo para participar, tá? Então, terminou a live, você quer participar, já tem o link na bio. Você quer participar, escreve aqui, eu quero, que eu vou mandar o link para vocês se inscreverem. A aula vai ser ao vivo, online e gratuita. Então, minha gente, participem, porque quem quer fazer o curso de Bera é importantíssimo participar, porque a gente vai dar bônus para quem se inscrever primeiro, essas coisas todas aí, né? Vai ter valor diferenciado para até tal hora, então é importante. Quem quer fazer, a gente tem que participar. Se inscreve lá, sabe? Vai ser uma coisa muito legal. E quem não quer fazer o curso de Bera, Bruna, eu não tenho o menor interesse em aprender Bera. Mesmo assim, eu quero que você participe da aula, porque a gente vai ter conteúdo importante e a gente vai ter muita coisa para pensar. Eu vou trazer muitas reflexões para vocês em relação à nossa profissão, em relação à nossa carreira. Então, participem dessa aula, estejam comigo nesse dia, que vocês não vão se arrepender, mesmo quem não quer fazer. Quem quer fazer, tem que estar, gente. Vai lá, saindo aqui da live, já entra lá, já faz a sua inscrição, é um passinho, é só clicar, ou manda aqui pra mim, eu quero, que eu vou mandar pra vocês o link. Mas mesmo quem não quer fazer o curso de Bera, esteja ao vivo comigo, porque vai valer a pena, gente. Além de contar a minha história mais detalhadamente, eu vou dar uma chinelada importante, eu vou trazer umas reflexões importantes, tá? Gente, não adianta comentar aqui, tá? A gente se perde aqui, tem que ser a hora que eu terminar a live, você comenta, deixa lá nos comentários, que eu vou mandar pessoalmente pra cada um de vocês. Ou vai lá no link da bio, que já tá lá pra vocês se inscreverem, tá bom? Gente, eu gosto demais de falar desse assunto, sabe? Eu acho que passar essa responsabilidade pra vocês faz parte do meu trabalho. Como eu falei, é um assunto polêmico, isso aqui eu tenho certeza que algumas pessoas vão ver e vão falar, mas eu sigo não sei quem que faz e tal. Aqui eu estou mostrando para vocês por que a gente tem que fazer frequência específica e não fazer a pesquisa com o clique. Bruna, eu fiz isso muito na minha vida. Eu também. Já fiz muito. Mas quando a gente aprende, uma vez que a gente vê, a gente não consegue mais desver, não é? Então, minha gente, peguem esse estudo, me mandem o direct aí pedindo o estudo que eu vou mandar e vamos argumentar, tá bom? Vamos conversar com os nossos médicos, vamos fazer o nosso trabalho de formiguinha juntos e vamos participar dessa aula no dia 12 de setembro, gente, que vai ser uma aula muito especial. Quando eu fiz o lançamento do Além das Ondas versão adulto, eu não fiz aula, eu simplesmente mandei um e-mail para vocês falando que as inscrições estavam abertas. E agora não, agora eu quero fazer essa aula. E eu quero conversar muito, muito com vocês. Esses momentos que a gente tá tendo aqui na live tá sendo muito importante pra mim. Então, eu quero ter mais isso. Eu quero conversar, eu quero mostrar pra vocês como que foi a minha jornada. E como que eu quero inspirar vocês a quererem isso pra vocês também. Não, eu quero ser referência. Eu quero que as pessoas me encaminhem. Eu quero que os médicos me liguem. Os médicos, gente, eu vou mostrar pra vocês nas aulas, eles me ligam, eles perguntam se o pedido tá certo, eles carimbam o pedido médico dizendo que tem que fazer comigo, e eu quero isso pra vocês, porque isso é gratificante, isso é você olhar pro seu trabalho e pensar, cara, tô fazendo direito, tô fazendo bem. Então, estejam comigo ao vivo no dia 12. Para estar comigo ao vivo no dia 12, vocês precisam fazer a inscrição lá no link da bio, ou então comentando aqui embaixo, eu quero, que eu vou mandar para vocês o link. Tá bom, minha gente? Um beijo para vocês. Espero que a gente tenha subido esse degrau aí
do BetaClick, tá bom? Que a gente usa o BetaClick para fazer a nossa integridade, mas não para fazer pesquisa de limiar, tá bom? Não é aqui na live, esse comentário aqui na live, eu fico muito feliz com o interesse de vocês, mas eu preciso que vocês comentem no vídeo ou então faça a inscrição direto no link da bio. Um beijo pra vocês e até a próxima. A próxima não vai ser live, a próxima vai ser essa aula aí da chinelada, tá bom? Um beijo, minha gente. Muito obrigada por estarem aqui comigo.